Voltamos agora com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre as mudanças implementadas pelo governo e a nova postura em relação ao meio ambiente. Eu vou conversar com Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e conselheiro do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Uma boa noite. Boa noite, como vai? Bom, e antes de falarmos dessas mudanças todas à política do governo, eu queria aproveitar a notícia de hoje, o alerta da própria Vale em relação ao risco de mais uma barragem com problemas agora em Barão de Cocais, mas é esse risco ambiental que as mineradoras representam, as barragens. Eles falam em desativar, mas tem todo um processo demorado. E a gente percebe que conceitualmente há uma preocupação com relação ao impacto na economia. A Vale já tem tido repercussão em produção industrial, em exportação. Dá para ter uma solução que concilie os interesses econômicos com o meio ambiente? E segurança das pessoas, claro, né? Eu acho que toda a discussão que se coloca desde a Conferência de Estocolmo, depois da Rio 92, passa pela sustentabilidade ambiental, né? E a sustentabilidade ambiental, é claro, ela tem uma ligação direta com a questão econômica. Sem sustentabilidade, os próprios processos econômicos, eles também sofrem aí as influências negativas, né? De eventos como o caso de Brumadinho, etc. Então, compatibilizar essa sustentabilidade na extração mineral, compatibilizar a segurança da população, eliminar o risco a essas populações, é um fator fundamental para que a economia não seja afetada também, né? Porque agora se perde, por exemplo, Minas depende muito dos tributos que vêm da mineração. Exato. Então, se você não tiver um sistema que funcione de forma adequada, é claro que a repercussão também se dará na área econômica. Bom, agora vamos às mudanças que estão sendo implementadas pelo governo e chamam a atenção a questão da agenda climática, menor fiscalização, menor aplicação de multas, que entra como uma política mesmo de governo, a questão da demarcação de terras indígenas. Como é que o senhor avalia, por enquanto, todas essas alterações? E tem muito mais do que isso que eu citei, né? Olha, num primeiro momento, nós aguardávamos que algumas medidas seriam tomadas e nós teríamos que ter um tempo para avaliar essa dimensão dessas alterações. E após 3 meses de governo Bolsonaro, nós chegamos à conclusão de que as alterações que vêm ocorrendo no sistema ambiental, elas não são alterações pontuais, mas elas são um ataque direto a um sistema todo ambiental que foi montado ao longo de muitos anos, não é? Então, por exemplo, quando você tira a demarcação de terra indígena, lança a perspectiva de organização disso pelo Ministério da Agricultura, isso é um indicador forte de empoderamento do setor agrícola em detrimento de outras visões mais ambientalistas, né? Aí você tem a supressão das informações para um zoneamento ecológico, econômico do site do Ministério, tem concessão de petróleo, exploração de petróleo para Abrolhos, que é uma região sensível. Então se percebe que essa dimensão econômica, a economia no sentido de você promover o desenvolvimento a qualquer custo, que não é desenvolvimento, não é? Isso está na agenda do governo em detrimento das conquistas ambientais. Então, o sistema ambiental brasileiro, ele está sendo destruído em várias das suas performances. Agora... E ele trabalha, só para complementar, ele trabalha de uma forma organizada, sistêmica e interrelacionada. A partir do momento que você tira o freio do carro, você vai ter que ter um cuidado com a direção, etc. É um sistema, ele tem que funcionar bem. Agora, o governo justifica, inclusive o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que havia exigências demais que acabavam atrapalhando a atividade em vários setores, como na agricultura, questão da mineração, a exploração de madeira, que ia além do necessário para combater a ilegalidade. Eles questionam, inclusive, a participação de ONGs na defesa do meio ambiente, de demarcação de terras indígenas, porque serviriam a interesses mais do exterior. Por exemplo, o agronegócio brasileiro é extremamente competitivo, então atrapalhar o avanço seria uma estratégia de concorrentes do exterior. E aí como é que fica a posição dos ambientalistas em relação a isso? É uma tese que não se sustenta, né? Você achar que você vai impedir de desmatar a Amazônia, isso vai tirar o Brasil da competitividade internacional. Veja a extensão territorial do Brasil, né? O Brasil, em termos de potencial
ecológico preservado, ele tem, às vezes, uma situação menor em porcentagem do que muitos países. Isso acontece. Canadá, União Soviética, enfim. Então, se considerarmos também o potencial ocioso do território brasileiro com pastos improdutivos que poderiam ser recuperados para a agricultura, nós vamos ver que não falta terra para você produzir no Brasil. O que falta é um programa vigoroso de reutilização de todo esse espaço de forma adequada. Seria o uso mais intensivo? Mais intensivo e mais organizado. Você tem que recuperar áreas, não é? O Brasil passou por muitos ciclos, né, do café, da pastagem, e isso acabou deteriorando um pouco o potencial agrícola brasileiro. Então, não se trata de uma questão de potencializar a agricultura com desmatamento. Isso jamais. Se trata de uma questão de você utilizar melhor o solo brasileiro, né? Agora a gente tem a própria agricultura preocupada com possíveis repercussões internacionais de algumas dessas medidas, né? Eles já deram freio aí em algumas propostas do governo, porque há uma restrição no exterior à compra de produtos. Inclusive, recentemente, economistas na Europa assinaram um documento alertando para a compra de produtos do Brasil, exatamente por isso. Se chega a essa preocupação de fato? Como é que os ambientalistas veem a questão da competitividade mesmo do produto brasileiro? Então, você veja, é uma questão como a Bolsa de Valores, né? Você tem um código de ética, né, para estar na Bolsa de Valores. Então, tem que ter um respeito à normatização, à legislação, você tem que ter um respeito à questão ética colocada pelo mercado. Na questão de exportação de commodities, o setor primário, minério, também você tem que ter o respeito às restrições ambientais, às normativas, para que você possa operar bem no mercado internacional. Então, é uma falácia, é uma bobagem o Brasil achar que pode abandonar os princípios da certificação ambiental e que vai conseguir ter uma boa performance no mercado exterior. É preciso que o Brasil se qualifique para esse comércio exterior. Os ambientalistas dizem exatamente isso, vamos respeitar as diretrizes que são os limites do desenvolvimento, né? E aí eu acho que satisfaz a todos, né? Tanto a economia, o setor produtivo e também a proteção do meio ambiente. Agora, em alguns casos, a gente já viu atrasos enormes aí em obras, grandes obras. Eu cito, por exemplo, usinas hidrelétricas em função das discussões ambientais. E aí houve restrições, inclusive, em relação a reservatórios, o fornecimento de energia, e aí nós caímos no uso das termoelétricas, que são muito mais nocivas. Como é que se pode evoluir preservando o meio ambiente, mas sem impor travas, que aí tem efeitos colaterais, porque nesse caso tem efeitos colaterais? Então, Denise, veja, quando você pretende um grande empreendimento, você trilha o caminho do estudo de impacto ambiental, né? A questão do estudo de impacto ambiental ela é definida pela alternativa locacional. Vamos pensar em Belo Monte, não é? Todo mundo sabia desde o começo que Belo Monte não era um grande negócio. Não era bom nem para a água, não era bom para gerar energia e também provocava muitos problemas ambientais. A alternativa locacional escolhida para Belo Monte, ela foi equivocada. Então, o que muitas vezes retarda os processos é que logo no início do processo, na construção do termo de referência do estudo de impacto ambiental, não se considera questões basilares, como zoneamento ecológico econômico, alternativas locacionais, etc. E aí o processo vai ser um processo de litígio e ele vai ser conflitante. E aí a demora, né? Eu acho que a questão para compatibilizar é você respeitar os critérios de zoneamento ecológico econômico e a própria normatização brasileira, a própria legislação, para que não venha a conflitar no futuro. Porque é uma área, por exemplo, que o Brasil tem imensas carências, teria necessidade de ter maior geração de energia, não é? E a gente vê que agora ficamos tendo de utilizar as termoelétricas, que além da questão ambiental, são muito mais caras. Mas você veja o nosso potencial eólico solar abandonado, né? Eu recentemente visitei usinas de painéis solares na Espanha. Eles têm enormes áreas de painéis solares que geram grande energia, mas isso pode ser aplicado nas cidades, nos telhados, etc. Quer dizer, nós estamos abandonando a possibilidade da nossa insolação, da geração de forma limpa e em detrimento das velhas formas de gerar energia, né? E como é que está sendo a estratégia dos vários órgãos de defesa do meio ambiente aqui no Brasil, que nós temos toda uma estrutura para cuidar das diversas áreas, não é? Em relação às mudanças propostas pelo governo?
Bom, você se refere à agenda como um todo, A né? agenda como um todo. Então, o que a gente percebe é que o governo, ele desloca competências, por exemplo, a questão de florestas foi deslocada para dentro do Ministério da Agricultura, não tem nada a ver, tá? É claro que isso vai ficar neutralizado dentro dos interesses da área de economia. Por outro lado, você tem a diminuição, a minimização de agendas, como a agenda de educação ambiental, de informação à população, formação da população, agenda também de mudanças climáticas, que é importantíssima. O papel do Brasil está reduzidíssimo. O Brasil foi um grande protagonista na área de mudanças climáticas e hoje está com uma situação praticamente de orfandade em função do governo não atuar na área. Então, o que se percebe é que nós temos uma política antiambiental no Brasil hoje, não é? Mas isso tem que parar, porque a nossa lei, a nossa Constituição, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente garante que isso deva ocorrer, não é? Não se trata de um ato apenas discricionário do governo que ele possa fazer. Ele tem que cumprir o seu papel republicano de respeitar aquelas conquistas que nós já temos estabelecidas, né? E aí eu queria saber como é que o senhor vê a decisão aí de a FUNAI voltar para o Ministério da Justiça, sair do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A ministra Damares até colocou que era para ficar com a mamãe Damares e não com o papai Moro, mas a decisão foi essa dentro das discussões em torno da MP da reforma administrativa, né? A questão da FUNAI é uma questão muito sensível, né? Eu acho que dentro do Ministério da Justiça, como estava, ela se conformava muito bem. E dentro dos direitos humanos, ela ficava um pouco deslocada dentro da estrutura. Então, eu acredito muito na questão das organizações, quando elas tratam da sua competência e das suas atribuições de uma forma articulada e bem, eu diria, com uma sinergia, não é? Esse retorno, eu acho que foi excelente para a questão da demarcação indígena, né? Voltar para a área jurídica, eu acho que me parece assim bastante apropriado. Agora, a gente percebe que uma boa parte da sociedade é sensível ao tema da preservação que se cobra no exterior do Brasil, porque os recursos são nossos, os recursos ambientais, a floresta amazônica se discute muito. Então a gente percebe que uma parte da sociedade defende a independência na gestão sem essa interferência externa. O senhor acha que o Brasil tem condição de assumir? Como é que fica essa relação? Porque tem muita pressão e muita cobrança, não é? Eu fico pensando o que é interferência externa, né? Por exemplo, os critérios ambientais são uma interferência externa. As grandes conquistas ambientais, os acordos internacionais são uma influência externa? Não. São acordos internacionais que foram conseguidos ao longo de décadas de avanços, avanços conceituais, filosóficos, científicos, etc. Então, um país, ele detém a soberania sobre os seus recursos naturais, mas ele não pode explorá-los além do limite que venha a provocar um dano futuro para as futuras gerações brasileiras e também para o futuro do planeta. E aí, essas questões como questão climática, elas têm que ser resolvidas de uma forma consensuada com outros países também. Vamos falar da Amazônia, a gente fala de Bolívia, Venezuela, Colômbia, de todo um complexo sul-americano que tem que dar conta desse processo, né? Então, eu acho que essa coisa da teoria da conspiração... Porque se questiona muito a Europa, por exemplo, que se fala que a Europa não preservou o que tinha, né, que houve um desgaste muito maior e a Europa é que mais cobra. Né? Basta você cortar o crédito para o Brasil em vários pontos. Hoje o estrangulamento e o lobby é econômico. Todo mundo sabe como é que isso atua no mercado internacional. Não é para você fazer uma restrição de não desmatar a floresta amazônica. Isso é uma balela. É só para seguir os acordos que já foram definidos. Assim, você parte de uma premissa falsa, não é? E você constrói todo um raciocínio em cima e no final tenta convencer os incautos de que isso é verdadeiro. Na verdade, isso é uma fake, né? É uma fake news. Então não tem essa interferência toda? Não tem. Eu conheço quem trabalha na área florestal, protegendo indígenas, protegendo floresta, e eu percebo que são biólogos, que é gente especializada, não são aventureiros, né? Ou mercenários, são cientistas, nós estamos falando de ciência, né? Exatamente. Conversei aqui com o Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Laerte, Luciano.